O RT-PCR é o padrão ouro? É, mas você sabia que existe falso negativo em RT-PCR? Você sabia que se o RT-PCR inicial vier negativo, mas o padrão tomográfico de clínica for positivo, você deve manter o paciente, conduzir ele, continuar como Covid e repetir o RT-PCR? Sabia disso? É isso que tem que ser feito. Porque clínica típica com padrão típico de imagem, paciente, você vai continuar acreditando que ele é Covid, tá? E aí você repete o RT-PCR e esse paciente depois positivo, porque pode ser negativo inicialmente. Eu não estou falando que TC é o padrão ouro, não é isso. Até porque a TC também pode ser negativa, pode não ter nada na TC na fase inicial, pode ser normal, e muita gente tem TC normal. Mas o que eu estou falando é, às vezes a imagem manda no laboratório, às vezes a imagem manda até na clínica e no exame físico. Então, hoje, medicina moderna não é só clínica, não é só exame físico, não é só laboratório. A imagem hoje está nesse, que deixou de ser um tripé, agora é um quadripé, ou sei lá o que é isso aqui, é uma cadeira. Beleza? Então a medicina moderna hoje, um dos pilares é a imagem, que acabou, é a imagem, não dá mais para fugir disso, tá? Não dá para fugir disso. E você não precisa acreditar em mim. Quando você for trabalhar, porque tem muita gente que já trabalha e tá escrevendo isso no chat que eu já vi, mas quando você for trabalhar, você vai sentir isso na pele. Você vai sentir na pele o que é estar diante do paciente e não saber qual é o exame mais correto para solicitar para ele, se é um ultrassom, um ATC ou até uma ressonância. Você vai sentir na pele o que se está lá precisando do laudo e não sabe olhar a imagem, você vai ficar dependendo da imagem. E aí quando do laudo, aí quando sai o laudo vem inconclusivo. E aí? Então não é mais opcional, não é luxo mais isso aqui, tá bom? Há muito tempo não é. Então qual é o padrão clássico aqui do Covid? Galera, Covid classicamente, ó, primeira coisa, TC pode ser normal nos primeiros dias e muitas vezes é normal. TC normal não afasta Covid. Clínica típica para Covid, história epidemiológica típica, você vai continuar pensando em Covid mesmo com TC normal e até com RT-PCR normal no início da doença, beleza? Existe falso negativo. Agora quando você pega um padrão de TC como esse daqui, no contexto epidemiológico que a gente está vivendo, um paciente com clínica típica, é Covid. Olha só, o que eu estou vendo? Eu estou vendo opacidades multifocais. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Opacidades multifocais, outra aqui, outra aqui. Às vezes, tipicamente foi descrito como preferindo os lobos inferiores, mas eu vou te dizer que isso é às vezes, nem sempre vai preferir os lobos inferiores. Essas opacidades multifocais, elas tendem a ser periféricas e também podem eventualmente pegar feixe peribroncovascular, ou seja, acontecer coladinho com a artéria e com o bronquíolo. Mas você viu opacidades multifocais que tipicamente são em vidro fosco e nos estágios da doença pode progredir para a consolidação, o vidro fosco ele pode consolidar no Covid. Se você vê isso, multifocal, periférica, às vezes preferindo periferia, isso é padrão típico, beleza? O que não é típico? Você vê, você pensa que não é. O que você vê que você vai dizer não é? Vi aquilo, não deve ser Covid. Derrame pleural volumoso e linfonodomegalia. Essas duas coisas Covid tende a não fazer. O que mais Covid não faz? Covid tende a não escavar. Covid não escava o pulmão, tipicamente. Beleza? Então, padrão típico, vidro fosco multifocal, preferindo periferia, às vezes preferindo lobo inferior. Ok? Uma bolinha de vidro fosco completamente inespecífica. Mas você pode pegar um paciente na fase inicial que só tem uma. Depois as outras surgem. E frequentemente isso acontece. Você faz a TC inicial, não tem nada ou tem uma. Aí repete aquela TC depois de alguns dias, pipocou. Ok? Vamos ver aqui se tem outra para explicar a disseminação. Aqui tem outra. No raio-x, o que eu vou ver? Pô, eu vou ver a opacidade, várias, redução da transparência, opacidade. E quanto mais acometido for o pulmão, mais envolvido o parênquima tiver, mais eu vou ter no raio-x opacidade. Beleza? No raio-x esse padrão é altamente inespecífico. Mas é o seguinte, eu vi um paciente com clínica típica, epidemiologia típica, que hoje no Brasil todo mundo tem epidemiologia típica, né?
e vi vidro fosco ou vi opacidade, eu parto para TC e eu vou ver se aquele padrão é típico. E aí eu vou lá na TC e vejo, ó, opacidades em vidro fosco, periféricas, múltiplas, disseminadas. Ok? Ó, viu? Várias. Isso aqui é o típico. Deixa eu ver se o próximo também caso é de Covid. Não, já é de pneumonia. Então eu vou voltar aqui para explicar o envolvimento nessa imagem aqui. Como é que conta o envolvimento na Covid? Cada segmento de pulmão, não é cada lobo. Cada segmento do pulmão conta um ponto. Se tiver uma bolinha nesse segmento, conta um ponto. Se não tiver nada no segmento, 0. Se o segmento está comprometido e está mais do que 50% dele envolvido pelo vidro fosco, 2 pontos. Você tem que fazer isso para cada segmento pulmonar. E assim, oficialmente, anatomicamente, são 18 segmentos. Mas, para termos didáticos, a gente considera 20. Porque no pulmão esquerdo, que é o diferentão, lá no lobo superior, a gente tem um segmento fusionado, que é o ápico posterior. E no lobo inferior, a gente tem um segmento fusionado também, que é o anteromedial. Mas, para o termo da contagem aqui do Covid, você vai considerar como se fossem separados. Na base do pulmão esquerdo e também no lobo superior. E acaba sendo 20 segmentos fictícios. 2, assim, que você separou didaticamente para fazer a conta. E aí é a regra de 3. Se você pontua, a pontuação pode ser de 0, nada do pulmão comprometido, até 40, que seria todos os segmentos com mais de 50%, cada um pontuando 2. Então aí é muito fácil. Se é de 0 a 40, se eu faço a conta e dá 0, 0%. Se eu faço a conta e dá 20, 50%. Se eu faço a conta e dá 40, 100%. O que interessa pra gente? Saber se está menor do que 50% ou maior do que 50%. Ou seja, se faz menos ou mais de 20 pontos na telecena. Menos pontos ou mais pontos? Se você faz menos de 20 pontos, você ganha com menos pontos. Ou seja, seu envolvimento pulmonar é mais brando. Ok? Se tem mais de 20 pontos, você ganha com mais pontos. E aí você não ganha, você perde. Porque agora seu envolvimento pulmonar é mais severo. Envolveu mais de 50% do pulmão. O artigo que fala disso aí, que trouxe isso aí, ele ainda faz uma divisão, na verdade, entre 0 a 25 e entre 25 a 50. E depois de 25 a 50 que ele fala mais de 50%. O artigo que trouxe isso aí sugeriu que a divisão fosse essa. Olha, se der menos que 10 pontos, menos que 25%, 0 a 25. Se der entre 10 e 20, ou seja, entre 25 e 50, 25 e 50. E se der mais de 20, mais de 50%. E hoje esse acometimento pulmonar, ele é usado em alguns trabalhos como critério de severidade. Ou seja, se deu mais de 50% de acometimento pulmonar, esse paciente é considerado como tendo a forma severa da doença. Ok? Não é todo mundo que trabalha com isso, mas alguns trabalhos consideram isso. E o valor é quando é mais de 50%. Quando é menos, independente se é 0 a 25 ou 25 a 50, é menos. Teoricamente não é a forma severa. Claro que entra aí também a apresentação clínica, né?